Olá, pessoal. Voltamos aqui agora para finalizar a nossa disciplina, falando sobre esportes de raquete. Esses esportes são esportes que têm como característica comum, né, a utilização de uma raquete para que ocorra a prática, tá? Nós temos alguns que são praticados no mundo, e aqui a gente tem uma lista de 10, né? Tênis, o badminton, o squash, o pádel, o beach tênis, que é o tênis de praia, né? Tênis de mesa, o raquetebol, pickleball, frescobol e o gym racket. Porém, a gente vai falar mais especificamente sobre três deles, que são os mais difundidos aí no mundo e também praticados no Brasil, tá? A gente inicia pelo tênis, que é o esporte de raquete mais conhecido, digamos assim, também praticado em basicamente todo mundo, é um esporte que está nas Olimpíadas, tem suas competições mundiais, né? Então, essa modalidade, a origem dela é um pouco controversa, porém, a literatura vai dizer que os antigos jogos praticados com bola pelos egípcios e gregos e romanos tenham sido os precursores do tênis, né? O que deram origem, o que influenciaram esse esporte da forma que a gente conhece hoje. Então, as origens mais próximas da forma atual do jogo surgiram na França, tá? Lá entre século 13 e 14, através do legel palme, que era o jogo com a palma das mãos, tá? Já era praticado por monges, né? Então, a partir daí, ele começou a se difundir. Esses jogos eram realizados em locais abertos, tá? E recebia o nome de Legio de Longue Palme, né? Isso é em francês, tá? E os jogos realizados em lugares fechados receberam o nome de Legio de Courte Palme, tá? Então, ele foi primeiramente praticado com as mãos e depois começaram a utilizar luvas, tá? Para que essa fosse mais dinâmico o jogo, mais de fácil também, e que não houvesse aí perigo de fraturas ou até de machucados mais sérios nas mãos. Então, nós temos aqui a raquete, tá? É a raquete do tênis. Ela é considerada uma invenção italiana. Inicialmente eram feitas grosseiramente de madeira. Os jogadores usavam indistintamente raquetes redondas, triangulares, quadradas e até em forma de pera. Então, não existia ainda assim uma regra, né, para que a raquete ela fosse é, de uma só forma praticada em todos os lugares onde já existiu o tênis. E somente lá por volta do ano de 1780 que começou a fabricar o cabo da raquete, né, separadamente, para em seguida juntá-la na parte superior das mesmas. As raquetes primitivas evoluíram até atingir o formato que a gente conhece atualmente. Assim como a raquete, a bola também ela sofreu algumas modificações ao longo do tempo, né? Então, as primeiras bolas utilizadas no jogo de tênis eram de couro, eram muito duras, não pulavam na grama e não tinham tamanho padronizado, tá? Posteriormente, surgiu a bola de borracha lisa, sem nenhum revestimento, e com o avanço da tecnologia, as bolas de borracha, que eram de difícil controle, foram substituídas inicialmente por fios de lã enrolados para garantir o controle necessário pelo jogador. E atualmente elas são de borrachas revestidas por feltro, né? Obtido com mistura de lã e nylon. Então, percebam que a bola também sofreu aí algumas modificações, assim como a raquete, tá? Então, a quadra é o local onde ocorre o jogo, né? Sempre de superfície plana. Ela vai variar entre os pisos de grama, saibro ou piso duro, que vai ser o de cimento, borracha sintética, carpete ou lama asfáltica. Isso aí vai depender do local, né? E da portabilidade, enfim, da dinâmica do jogo. Ela vai medir 23,77 metros de comprimento por 8,23 de largura para a área de simples e 10,97 para a área de duplas, que é o tênis, ele pode ser jogado tanto individual quanto em dupla, certo? É também necessário um espaço em torno da quadra para que os jogadores consigam alcançar as bolas, mesmo
fora dos seus limites. Então, na próxima, aqui, a gente, na demarcação, né, a gente vê que essa quadra, ela tem, além da linha, que é a linha oficial da quadra, ela tem aí essas áreas que podem ser utilizadas também pelos jogadores para que possa alcançar a bola. Então, possui também uma rede de 1,07 metros de altura nas extremidades e 0,91 metros no centro, né? Vai dividir a quadra ao meio. As linhas de fundo são as linhas de base, existem também as linhas de serviço, uma em cada lado da quadra, posicionadas a 6,4 metros de distância da rede. Esta área é dividida ao meio, indicando em que lado será iniciado o ponto. Então, aqui a gente vê o desenho de uma quadra de tênis, tá? Aqui são as linhas. Essa linha aqui que corta o meio da quadra é onde fica situada a rede, tá? O badminton, tá? Que é com a outra modalidade de esporte com raquete, é o mais praticado no mundo, de acordo com a literatura, é muito popular na Ásia, em países como China, Singapura, Índia e Tailândia. Em comparação com qualquer outro esporte, é o segundo esporte mais praticado no mundo. Originado na Índia e levado para a Inglaterra por seus militares por volta de 1870, o jogo era chamado de Pona, em referência à cidade de Pune, né, onde era muito popular e onde foram criadas as primeiras regras. Não se sabe ao certo a relação, porém o nome do jogo passou a ser chamado de badminton devido à casa de campo do Duque Badminton, tá? Então, quais são os seus acessórios? Apesar de serem feitas com materiais similares à do tênis, né, a raquete do badminton ela é mais leve e vai pesar até 100 gramas, com a cabeça menor e um cabo mais longo, tá? Ele é praticado com uma peteca no lugar da bola, então veja aí uma curiosidade, né, que pesa apenas 6 gramas e possui 16 penas de ganso. Apesar de leve, a peteca pode atingir uma velocidade superior a 300 quilômetros. Então, a gente vê aí que o badminton ele também recebe a influência dos jogos populares, né, que é a questão da peteca, que é um dos jogos que, segundo a literatura, é de origem indígena, tá? Então, a quadra do badminton ela tem um comprimento de 13,4 metros, né? E 5,18 de largura, 13 de comprimento, tá? Por 5,18 de largura para partidas simples e 6,10 metros para dupla, tá? Isso aqui na largura, tá, gente? O piso ele deve ser feito de material antiderrapante e vai possuir 6 linhas, a lateral dupla, a lateral simples, a central, serviço longo duplas e serviço longo simples. Uma rede que deve ficar a 1,55 metros de altura do chão e vai dividir a quadra ao meio, tá? Os jogos são, em geral, em melhor de 3 games, cada game é composto por 21 pontos, com a obrigatoriedade de vencer por 2 pontos de diferença. No caso de um empate, em 20 pontos, aquele que abrir uma vantagem de 2 pontos vence o game. E outra exceção é empate em 29, onde o jogador que fizer 30 será o vencedor, tá?